Olá, gente! Estamos aqui para mais uma aula, hoje falando sobre padronização de processos e manuais. Então, eu imagino que a maioria de vocês já tenha escutado a palavra padronização, ou esse serviço é padronizado, isso está fora do padrão. Então, padronização é a metodologia que as empresas normalmente utilizam para organizar suas atividades, promovendo a uniformidade e a otimização de seus processos. Ou seja, através dessa organização, nós vamos poder ter produtos e serviços dentro de um determinado padrão. Padronizar vai envolver, então, definir uma metodologia de executar um processo, divulgando essa metodologia e treinando os colaboradores envolvidos para que sigam o mesmo método. E essa padronização vai consistir na elaboração de procedimentos operacionais, ou seja, documentos escritos, regras, normas, que descrevem como determinada atividade ou tarefa deve ser executada. Nessa lâmina vocês estão vendo aí um símbolo de padronização que é o McDonald's. Nós podemos esperar encontrar um Big Mac tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, São Paulo, com os mesmos ingredientes, com o mesmo sabor, e ele vai ser feito, vai ser montado da mesma forma, seguindo um processo padrão. A mesma coisa em relação às batatas fritas ou a qualquer outro tipo de produto. Então, eles vão ter uma ficha técnica, onde eles vão ter que seguir essa ficha técnica, eles vão ter um tempo padrão para desenvolver também esses produtos e vão fazer uma montagem e um serviço similar em todas as unidades. Então, empresas grandes que trabalham com franquias ou empresas que produzem muitos produtos, eles precisam utilizar essa padronização para garantir que seus produtos saiam sempre da mesma forma. Quais são os objetivos de uma empresa ao padronizar seus processos? Então, um objetivo é melhorar a produção, aumentando a produtividade e otimizando a utilização de recursos. Então, se todas as pessoas fazem da mesma forma, de uma metodologia, de uma forma que foi estudada e desenvolvida, visando utilizar da melhor forma recursos, eu vou ter um aumento da produtividade e eu vou utilizar melhor esses meus recursos. Eu vou diminuir a variabilidade do produto ou do serviço. Então, eu garanto que o Big Mac varie menos de cidade para cidade, ou que eu tenha os celulares todos, né, dentro do mesmo padrão de qualidade, tá? Também facilitando então a entrega do produto final com a qualidade de acordo com as expectativas do cliente. Então eu compro um computador da Dell, eu espero que quando eu compre outro computador da Dell ou indique para alguém comprar esse outro computador, ele esteja no mesmo padrão do computador que eu comprei, tá? Facilita o controle produtivo, então se eu sei exatamente como se faz e tudo que vai num Big Mac, é mais fácil eu controlar se o Big Mac está sendo feito dentro do meu padrão ou como deveria ser ou não. Ele também revela-se como um elemento diferencial entre concorrentes, então eu sei que o padrão McDonald's é esse, eu sei como é o padrão Burger King, eu sei como é o padrão no ramo de alimentação de Pizza Hut, ou seja, eu começo a associar esse padrão com a marca e com os serviços que eu ofereço. Vocês sabem o que é um padrão de qualidade Nike ou um padrão de qualidade Adidas no ramo de esportes. Agrega valor ao produto ou serviço, então esse padrão, né, assim como eu falei dessas marcas, acaba agregando valor, fortalece a cultura da empresa também, então todos sabem a melhor forma de se fazer
Os procedimentos também ficam transparentes para todos, não tem uma grande fórmula. A fórmula está lá para ser seguida e é divulgada de maneira que todos possam seguir, né, esse padrão. Agora, o que eu padronizo dentro da minha organização? Nós devemos padronizar todas aquelas atividades que são críticas. E o que a gente pode considerar uma atividade crítica? É aquela que tem impacto no resultado final do meu processo. Então, por exemplo, num serviço de alimentação, tanto a produção, como a gente vem falando do McDonald's, é um fator crítico, porque se eu não tiver o hambúrguer, o meu, que eu pedi do meu marido no mesmo padrão, um tá pesando mais, outro tá pesando menos, um tá pequeno, outro tá grande, eu vou ter problema no resultado do processo. Ao mesmo tempo que, se eu tiver um problema no atendimento, no serviço, também o resultado final vai ser interferido. Ou seja, tanto a produção quanto o serviço, neste caso, são atividades críticas. Então, eu tenho que sempre ver quais são as atividades críticas do meu negócio que vão interferir no meu resultado final, ok? Então, qualquer atividade que possa prejudicar ou beneficiar os resultados de uma operação, de um negócio, vão ser atividades críticas que deveriam ser padronizadas. Quais são as etapas para que a gente possa implantar a padronização nas empresas? Então, primeiramente, a gente tem que identificar quais processos fazem parte da empresa e mapear esses processos. E aí a gente pode lembrar da aula passada que se falou em fluxograma, né? Então, a gente pode ter, através desses fluxos, um bom identificador desses processos e até mesmo das atividades críticas, tá? Então a gente vai identificar quais são essas atividades críticas e a partir delas elaborar procedimentos operacionais padrão. Os procedimentos operacionais padrão são muito conhecidos como POP, tá? E a gente vai ver alguns exemplos deles em seguida, e eles vão descrever passo por passo como a atividade crítica deve ser executada. Então, no caso do hambúrguer que eu falei, vai ter passo por passo como um atendente deve montar um Big Mac, tá? Então, eu identifiquei os processos, mapeei esses processos, identifiquei as atividades críticas, fiz meu POP do processo. Não basta o POP tá pronto e eu coloco ele dentro de uma gaveta. Não adianta nada eu ter o procedimento operacional padrão se eu não treinar os colaboradores que vão executar esse POP. Então, após a elaboração, é muito importante a etapa de divulgação e treinamento dos colaboradores envolvidos. E por último, o acompanhamento periódico da execução das atividades, que aí eu vou poder ter o controle e verificação se realmente as atividades estão sendo feitas dentro do padrão e até mesmo se esse procedimento não precisa ser modificado, porque às vezes o procedimento começa a ficar desatualizado, as pessoas começam a alterar ele na prática e nem sempre é atividade é alterado na parte escrita. Então, precisa se fazer essa verificação de forma contínua para verificar se ele está sendo feito e se ele está sendo atualizado devidamente. Então, o procedimento operacional padrão, ou POP, tá? Ele não deixa de ser o ato de proceder, de realizar determinada tarefa. Nele vão conter todas as instruções que eu preciso para realizar uma tarefa, né, que foi definida como atividade crítica. Então, o primeiro objetivo do POP é que as pessoas envolvidas em determinada tarefa a façam
de forma uniforme, ou seja, todos os atendentes de todos os McDonald's do Brasil e do exterior, eles vão ter o mesmo procedimento ao montar um hambúrguer Big Mac, tá? É usual também se conhecer os POPs em determinadas empresas com o nome de instruções de trabalho, e esse procedimento vai buscar que um processo sempre possa ser realizado de uma mesma forma, permitindo também que a gente verifique etapa por etapa se as regras estão sendo cumpridas ou não. Então, o supervisor de uma área, o coordenador, ele consegue ter uma abrangência de controle bem maior através do POP, porque ele sabe quais são as etapas exatas que cada colaborador tem que seguir naquele processo e fica mais fácil dele verificar aonde exatamente está sendo o erro. A elaboração dos procedimentos operacionais padrões sempre vão começar, então, como eu falei, no mapeamento de um processo específico daquela atividade crítica que eu escolhi. E aí eu vou ver todos os passos para que esse processo seja executado. Vou analisar cada modo de proceder, cada passo, para verificar qual é mais eficiente. Então, eu posso pegar um grupo de funcionários, tá, que faça a mesma tarefa e verificar como cada um deles está fazendo aquela tarefa e discutir para ver qual é a forma mais eficiente de realizá-la. E depois que a gente verifica qual é essa forma mais eficiente, a gente escolhe essa forma para estar no POP, que é essa comparação dos procedimentos e escolher o melhor. E sempre vai ser fundamental o desenvolvimento de um formato padrão para a elaboração de um POP, que a gente chama do POP, que a empresa que trabalha com procedimentos operacionais padrão vai sempre ter essa instrução normativa ou um procedimento operacional padrão de como eu devo fazer procedimentos normativos. Conseguir realizar esse procedimento operacional padrão. Em seguida, tem o que eu falei anteriormente, que é o procedimento operacional padrão de como fazer um procedimento operacional padrão, ou seja, o POP do POP, onde eu digo qual é o objetivo e aí vou ter todas as referências, né, de onde eu devo encontrar legislação e normas técnicas para fazer o POP daquele tipo de procedimento, tá? Porque a gente vai ver então que muitas áreas, tanto segurança do trabalho, área da saúde em geral, área da indústria que trabalham com padrões de qualidade, muitas vezes tem que seguir uma série de normativas, de instruções normativas e de legislação que vão determinar algumas coisas que depois estarão no POP. Então, vendo esses dois modelos, quais são as regras básicas para a gente elaborar um POP? Ele tem que ser elaborado direcionado ao usuário, ou seja, direcionado a quem vai executar aquela tarefa. Então, tem que ser uma linguagem simples, sucinta, sintética, de fácil entendimento. Para quem vai utilizar ele, possa entender, sem precisar de grandes interpretações, ao mesmo tempo que seja um material consultivo fácil de utilizar. Ele não pode ser a gente resolver fazer um POP de um único procedimento, ele tem que ser parte de um sistema de gestão, né, onde eu vou ter os procedimentos todos, né, num sistema maior, visando alcançar os objetivos da empresa, vou ter também o controle desses procedimentos para verificar se eles estão sendo seguidos ou não, bem como a crítica desses procedimentos para ver se eles estão ultrapassados ou não, e isso tem que sempre se retroalimentar, tá? Tem que ser elaborado em consenso e
participação dos envolvidos. Então, eu não posso chamar um consultor para desenvolver um POP que não considere a opinião ou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelas pessoas dentro da organização naquela tarefa. Se isso acontecer, eu vou ter aceitação zero do POP e vou ter muito problema em diante. Ele tem que ser elaborado, então, com base na prática da atividade, então, requer que as pessoas que estejam elaborando observem quem é o executante, escutem esse executante, e ele tem que ser atual e focado no entendimento das pessoas. Então ele tem que estar sempre atualizado, não adianta eu não querer mudar o POP, mas na prática eu começo a mudar aquele procedimento que ele não vai servir para nada, porque ele visa justamente ser um guia, né, e uniformizar os padrões. Se cada um começa a dar seu jeitinho e alterar na prática o POP em alguma coisa, eu não vou ter a almejada padronização. Quais são as regras para a gente confeccionar um procedimento operacional padrão, tá? Então, primeiramente, eu preciso da participação dos executores da tarefa para a confecção do POP. Então, por exemplo, eu quero implantar um POP de boas práticas num restaurante, tá? Ou seja, para que as pessoas façam todo o procedimento de higienização de mãos, que tenham cuidado com infecção, com a limpeza. Então, primeiramente, eu tenho que chamar os envolvidos que estão lá fazendo a higienização dos alimentos, que estão cozinhando, para que eles participem da elaboração desse procedimento, tá? Depois, antes da implantação do POP, eu também preciso treinar todas essas pessoas, né, para que elas executam corretamente o procedimento operacional padrão. Qualquer alteração que eu faça no procedimento operacional padrão, ela sempre deve ser solicitada ao setor, né, que está envolvido naquele procedimento, que vai reunir a equipe e verificar se aquela alteração que está sendo proposta vai criar algum impacto negativo no processo ou se ela vai ser positiva, tá? Caso de dúvidas ou esclarecimentos, sempre vai ser o líder do setor que vai solicitar apoio do gerente administrativo. E os POPs vão ser sempre auditados periodicamente, principalmente para empresas que trabalham com o programa Gaúcho de Qualidade Total ou que participam da ISO. Eles precisam dessa auditoria para garantir que eles estão sendo feitos corretamente e sendo seguidos pelos funcionários. O que o POP contém, conforme vocês viram naqueles dois exemplos? Sempre vai ter um título dizendo qual é a tarefa a ser executada, a vigência, ou seja, a data que ele foi implantado, a versão, se eu estou na primeira versão, na segunda, terceira, quarta. Primeira versão sempre é a 00 e depois eu vou aumentando à medida que eu altero. O responsável pela elaboração e pela revisão, o responsável pela aprovação, então se é o gestor da qualidade, se é o gestor geral, e o número código daquele procedimento, porque se eu tenho vários POPs, provavelmente, como a gente vai ver, eles vão estar depois reunidos num manual, e aí a gente codifica esses procedimentos para ter um controle maior. Então aqui tudo que eu falei num exemplo de cabeçalho de POP, que com espaço para o logo da empresa, data da versão inicial, o número da versão, data de vigência. Então eu estou vendo que o primeiro POP que eu tive foi lá em 2014 e eu passo a ter outro, essa versão número 2, em 10/9/2015. Aí o responsável pela elaboração e revisão,
o responsável pela aprovação, e o título, né, que é uma rotina de lavagem e asepsia de mãos. O que eu tenho no corpo de um POP? O objetivo, então, como a gente viu naquele primeiro POP, por que é feito, para que a gente está fazendo aquele procedimento, o que a gente visa alcançar com esse procedimento. Abrangência alcança-se, ou seja, onde essa norma está sendo aplicada ou pode ser aplicada. Em alguns casos não tem abrangência e alcance, quais departamentos envolvem, mas é interessante ter. E a descrição do modo de proceder, que vai ser as tarefas passo a passo do que eu devo fazer. Ainda podemos ter materiais necessários, que é bem importante, principalmente nessas áreas de saúde ou de determinados serviços específicos, onde eu preciso de equipamentos para realizar o procedimento, os resultados esperados, ou seja, o que eu espero alcançar fazendo esse procedimento, e por último, ações em não conformidades, ou seja, se o procedimento não sair da forma correta, se eu verifico algum erro durante a realização do procedimento, que ação eu devo tomar, o que eu devo fazer a partir disso. Então, aqui nós temos o exemplo do corpo, continuando aquele cabeçalho, tá? De lavagem e higienização e asepsia de mãos. Então, o objetivo, padronizar a sistemática para a rotina de asepsia das mãos, abrangência, todas as áreas de atenção farmacêutica, qual material que eu preciso, água corrente, álcool, lixeira com pedal, sabão líquido e toalha de papel. Então é muito importante, bom, eu coloco água corrente, coloco álcool e aí depois coloco a minha mão na lixeira e eu acabei com a minha asepsia, tá? Então é importante ter os materiais. Depois temos todos os procedimentos, aqui eu não coloquei todos, tá? Mas passo a passo, desde como abrir a torneira, molhar as mãos. Em muitos casos, para facilitar, esses POPs vêm acompanhados de figuras ou aí manuais que facilitem, né, o usuário a ver até como fazer esse procedimento. E seguindo ainda o corpo, temos os resultados esperados, que são mãos desinfetadas, próprias para manipulação de fármacos e atendimento farmacêutico, e a ação em caso de inconformidade. Ou seja, se eu vejo que o pedal não está funcionando, se a água está com problema, se acabou o álcool, eu tenho que informar a chefia para ela verificar, né, essa não conformidade neste procedimento. Bom, então ela verifica que a lixeira não está funcionando, precisa providenciar de forma urgente outra lixeira, por quê? Porque senão não estará sendo feito corretamente a asepsia. E por fim teremos o rodapé, que vai conter a assinatura dos responsáveis pela elaboração e pela aprovação desse POP. Bom, então agora que a gente viu como a gente elabora, quais são os objetivos, quais são os principais benefícios dos POPs dentro da organização. Então, melhor preparo das pessoas para realizarem as tarefas, tá? Garantia de processos consistentes, então eu sei exatamente o início, meio e fim desse processo e como ele é realizado, tá? O que já me garante profissionalismo e credibilidade. Então, as pessoas, os meus clientes, sabendo que eu tenho esse padrão e que eu sigo esse padrão, eles vão me depositar mais credibilidade e também vai facilitar em muito o treinamento dos funcionários. Então, qualquer pessoa capacitada no POP poderá transmitir através dele e usando ele como consulta e como guia um treinamento para outros colegas. Sempre um conjunto de POPs
harmonizados entre si vão garantir aos clientes internos, ou seja, aos meus colegas de departamentos, o recebimento de tarefas meia com a qualidade esperada. Estas tarefas vão resultar na qualidade percebida pelo cliente final da instituição. Ou seja, eu garanto que os processos internos e que meus clientes internos estejam satisfeitos. E isso, sem dúvida, vai influenciar na satisfação dos meus clientes externos, porque uma empresa que está bem organizada, se comunica bem, os setores se entendem e colaboram entre si, alcança resultados bem melhores junto aos seus clientes. Bom, então agora que nós já vimos como a gente pode elaborar o procedimento operacional padrão, seus benefícios e objetivos, nós falaremos sobre os manuais, tá? E a gente vai ver que tem um manual que vai reunir vários tipos de procedimento operacional padrão. O que é um manual? O manual é uma publicação, né? Vocês certamente já tiveram com um manual de instruções na mão, os próprios tutoriais que a gente usa na internet e para utilizar o Windows Word são manuais, tá? Mas é uma publicação na organização que vai dispor de uma relação de instruções sobre determinado assunto da empresa, que a gente vai ver que pode ter alguma variedade e aí isso vai determinar que tipo de manual é, tá? Sempre com o propósito de comunicar informações sobre políticas e práticas da empresa, tá? Essas instruções do manual vão apontar como eu faço determinadas coisas, ou como eu me comporto eticamente, ou simplesmente como eu realizo determinada tarefa. Quais são os objetivos de elaborarmos manuais nas organizações? 1. Possibilitar que as informações reunidas na empresa, tá, sejam sistematizadas num único instrumento que vai facilitar o funcionamento da organização e tornar o funcionamento dessa organização mais ágil. Por que as empresas elaboram os manuais, né? Então, elas começam a elaborar quando elas crescem e se torna impossível dar instruções orais e individuais para as pessoas, mesmo que seja escrito, mas passar isso individualmente. Quando nós temos também operações muito complexas, onde eu tenho muitas tarefas ou tarefas com tantos detalhes que fica impossível as pessoas assimilarem toda a tarefa e não terem dúvidas. E também quando eu tenho uma alta taxa de rotatividade e eu não consigo treinar intensivamente todas as pessoas, e aí eu vou precisar fazer uso desses manuais para que elas aprendam como proceder em determinadas tarefas. Aqui, então, nós temos os tipos de manuais. Eu disponibilizei em PDF um exemplo de cada tipo de manual, tá? Tá junto no material de vocês do Moodle, na aula de hoje. E vocês aí vão aproveitar para olharem esse material durante a semana. Se vocês quiserem já deixar eles abertos nesse ponto da aula, para à medida que eu explico cada um deles, vocês já olharem eles na prática, ok? Então, o primeiro é o manual de organização, que vai demonstrar de forma organizada e coordenada a estrutura organizacional da empresa. Então, eu vou ter organograma, níveis hierárquicos, funções e responsabilidades, posso ter a história da organização, seus objetivos. Então, vai ser um manual geral, onde eu vou conhecer como essa empresa está estruturada, quais são os níveis hierárquicos, quais são as relações, o que é função de cada departamento, de cada cargo, né, suas responsabilidades e os objetivos. Pode ter missão, visão
da empresa, onde ela pretende chegar e qual foi sua história. Temos um outro tipo de manual, que é o manual de normas, tá? Onde vai ter várias normas disciplinares, éticas e de funcionamento, tá? Então, um exemplo desse tipo de manual de normas, por exemplo, é o regimento interno de uma instituição de ensino, que vai dizer quais são os deveres do aluno, os direitos do aluno, os deveres do professor, os direitos do professor, bem como seus colegiados e conselhos, o que eles devem fazer, até onde eles podem ir. Temos o manual de operação, que vai dar instruções e definir rotinas e procedimentos de cada processo, ou seja, aqui nós temos um manual onde os POPs estão reunidos. Então, eu vou ter os vários procedimentos operacionais padrão da empresa reunidos num manual de operações, ok? Tem ainda um manual de formulários, que pode ser algo bastante estranho, mas vocês vão ver no exemplo ali em PDF, que é um manual de formulários da Unimed, que vai mostrar e explicar os formulários em uso na organização, seu uso, finalidade, distribuição e preenchimento. Então, em determinados ramos de negócio, que nem esse ramo de saúde, planos de saúde, que se utiliza muito de burocracia e precisa de vários tipos de autorização, se tem um número grande de formulários. E se necessita aí um manual para que as pessoas que têm interface com essa empresa saibam quais formulários preencherem e como vão preencher esses formulários. E por último, aqui nessa lâmina, temos o manual de instruções, que esse certamente todos vocês conhecem, que é o manual de instruções de determinado produto, que vai dizer como usar, montar esse produto, tá? A gente, inclusive, né, sabe que um dos principais problemas nesse tipo de manual é que eles muitas vezes são longos e com uma linguagem tão técnica, que isso é um defeito, eles não deveriam ser assim, que os usuários acabam não entendendo. Então, hoje em dia, os manuais eles podem ser bastante auxiliados, tanto manual de formulários, manual de operação, manual de instruções, pelas ferramentas de vídeo, tutoriais em vídeo, que também vão servir como manuais para determinada operação. Quais são as etapas para se elaborar um manual? Então, primeiramente, a gente tem que selecionar quais manuais necessários à organização e verificar com que objetivos eles vão ser elaborados, definir quem vai ser responsável por essa manualização e capacitar as pessoas para escreverem um manual. Então, pensando nisso, no tipo de linguagem, no formato, codificação interna, que tipo de impressão eu vou ter, ou se só vou ter ele online, encadernação, porque ele tem que ser algo visualmente atrativo para as pessoas terem paciência de lerem esse manual, tá? Então, vou planejar o manual e obter as informações necessárias e, finalmente, vou distribuir esses manuais. Nós não podemos esquecer de reavaliar e revisar periodicamente os manuais para sempre garantir que eles estejam atualizados. Conforme vocês podem ver nesses manuais que eu disponibilizei em PDF, tá? A estrutura dele basicamente vai ter que conter um índice para que eu possa me guiar e ir diretamente aonde eu preciso, ver resolver o problema que eu tenho. Dificilmente alguém vai pegar um manual e ler ele inteiro, tá? As pessoas utilizam muito o índice para poderem ir direto na resolução dos seus problemas. Introdução a objetivos, que vai dizer para que esse manual existe.
instruções para uso, ou seja, como eu posso usar esse manual, como eu devo usar ele. O conteúdo em si, que aí vai depender se ele for manual de normas, um manual de operações, um manual de instruções, o conteúdo vai ser diferente. E um apêndice, onde eu posso encontrar anexos, documentos e modelos e também outras informações interessantes para o usuário. Então, aqui nós temos algumas recomendações para a elaboração de manuais, tá? O manual é sempre elaborado para quem não sabe. Quem sabe não precisa consultar o manual. Então, só vai usar o manual de instruções de como usar o teu celular, de como formatar o teu computador ou como instalar a tua impressora, se tu não souberes como fazer essas questões. Senão a gente sai fazendo, não usa o manual. Mesma coisa funciona para os procedimentos da empresa, tá? A entrega do manual deve ser feita por pessoal apropriado. Então não adianta eu mandar o guri do Xerox, o office boy, entregar o manual. Não, eu preciso que ele seja entregue como um documento importante da empresa e por alguém que saiba explicar para que serve aquele manual e a importância dele para ele ser utilizado e consultado pelas pessoas, tá? O manual deve considerar as especificidades da organização, então se eu tenho um manual para uma empresa que é somente de engenheiros, eu posso ter um manual um pouco mais técnico. Agora, se eu tenho uma empresa que trabalhe com pessoas com uma escolaridade bastante baixa, tá? Que às vezes podem até ter dificuldade na leitura, tem que pensar num manual mais ilustrativo, com figuras, poucas palavras, linguagem bastante simples. Preciso pensar num padrão estético para que as pessoas não se percam, tá? Ter um sistema de codificação para eu controlar as alterações desse manual, o que está mudando, eu tenho a versão 1, 2, 3. Tem que lembrar que o manual é uma ferramenta de trabalho do funcionário, senão ele perde sentido, então ele tem que ser feito pensando nesse funcionário. E após a distribuição desse manual, não pode se pensar que está tudo resolvido. Tem que se acompanhar a implementação dele, ou seja, verificar se as pessoas estão usando ou se ele está lá guardado, empoeirado numa gaveta, sem serventia, e também para atentar para atualização, ou seja, em determinado setor já mudou um procedimento operacional, a empresa mudou sua missão, mudou seu objetivo, essas atualizações tem que ter periodicamente nesse manual, senão ele perde, né, a sua credibilidade junto aos colaboradores. Para finalizar, nós veremos quais são as vantagens e as limitações do uso de manuais. Então, como vantagem, padronização de atividades, então eu consigo, através do manual, ter mais uma ferramenta para reforçar a padronização das atividades. Também ele pode servir para minimização de desentendimentos entre os usuários. Então, eu faço assim, eu estou certo, eu estou errado, consulta o manual e verifica qual é o procedimento correto. Tem um material transparente, consultivo, para que todos usam, tá? Uniformização de terminologia técnica, então cada um está utilizando um termo para designar um formulário ou até mesmo um setor da empresa. Eu uniformizo tudo, eu digo como tudo deve ser nominado, por exemplo. Centralização de informações dispersas, então em vez de eu ter um procedimento em cada lugar, uma norma em cada lugar, lá tem o organograma, aí no RH tem as descrições de cargo, no manual da organização eu vou ter, por exemplo, tudo isso concentrado. Então essa centralização de informações. E uma forma bastante importante de divulgar as informações dentro da organização. Por outro lado, nós temos algumas limitações. Nos manuais a gente só tem inclusos os aspectos formais, ou seja, toda a parte de cultura organizacional da empresa, de como
as coisas acontecem na prática, o bom senso, a flexibilidade, isso não está incluso no manual. Às vezes também pode-se ter um dimensionamento inadequado, ou seja, eu tenho um manual enorme, reunindo tanta informação que as pessoas acabam não utilizando ele, tá? Outro problema pode ser o subjetivismo na redação, ou seja, redação que não está clara, que fique subjetivo, que não é preto no branco, o que eu preciso fazer, pode causar controvérsias e as pessoas acabam não entendendo o manual e deixando ele de lado. E também inflexibilidade na orientação, ou seja, aqueles funcionários que acabam apenas utilizando o manual e não utilizam flexibilidade ou bom senso, porque, bom, eu vou fazer só o que está no manual. Eu não posso fazer um atendimento diferenciado para o cliente, não posso resolver uma situação que requer criatividade se não estiver no manual. Então tem que ter muito cuidado no manual. Eu lembro que eu presenciei em seguida que eu me formei, estava trabalhando em Recife, e aí nos nossos primeiros dias de treinamento, que foi bastante chato na empresa, a gente chegou e a empresa o hotel tinha recém passado pelo processo de ISO 9001. Então nós éramos trainees, eu e mais 7 pessoas que tínhamos vindo aqui do Rio Grande do Sul para Recife trabalhar como trainee, e ficamos 4 dias em treinamento numa salinha de RH, que na verdade nosso treinamento era a gente ler os manuais da organização. Eram mais de 10 manuais, bastante grossos, dava muito sono. Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado para não fazer isso e não tornar o manual algo maçante. E aí, eu lembro que uma das minhas colegas um dia estava em atendimento na recepção e eu não me lembro exatamente o que o cliente pediu, mas eu lembro exatamente da resposta dela, que eu fiquei perplexa. Ela falou: eu não posso lhe prestar esse serviço, pois... E ele começou a perguntar: mas por que não pode dar um jeitinho? Ela: não, isso não consta no manual. Então, nós temos que ter esse cuidado também, de não limitar a nossa criatividade, limitar o nosso atendimento, limitar a nossa boa vontade para com o cliente por causa de uma regra do manual. A gente tem que ter o bom senso, né, de seguir aquelas formalidades, mas saber que também tem outros aspectos que podem ter determinada flexibilidade, ok? E finalmente, pessoal, não esqueçam de olhar os manuais que eu deixei em PDF aqui no Moodle, na aula de hoje, para que vocês possam entender melhor tudo isso que a gente conversou. Então, vocês folheiem, né, olhem eles inteiros, cada tipo tem um exemplo, então tem manual de organização, tem manual de ética, tem manual de instrução, tem manual de procedimentos operacionais, tá? E manual de formulários também, que é bem bastante interessante. Deem uma boa olhada nesse material, que na semana que vem nós temos nosso último conteúdo, que é layout. Depois, exercícios para nossa prova final. Uma boa semana a todos vocês.